Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. À primeira vista, o Evangelho deste domingo chama a atenção. Por que motivo, por que razão esses fariseus ficavam furiosos, ficavam indignados contra os discípulos de Nosso Senhor por não terem lavado eles as mãos? Não era por uma razão higiênica, eles não tinham essa preocupação, não era porque tinha uma pandemia na época, então precisavam lavar as mãos para evitar passar um vírus. Não, precisamos entender o motivo dessa indignação deles para entender o ensinamento mais profundo que tem na liturgia deste domingo. E nós vemos isso na primeira leitura. Na primeira leitura é Moisés que está encerrando a entrega da lei que Deus fez ao povo eleito, que Deus fez a Israel. Porque Deus deu essa lei a estes hebreus. Ele tinha dado os 10 mandamentos. 10 mandamentos formam parte da lei natural, são a nossa própria consciência nos leva a praticar os 10 mandamentos. Mas Deus otorgou para eles mais algo, que era uma lei com uma série de costumes, uma série de decretos que serviam para quê? Qual era a intenção que Deus tinha com essa lei? Não comer carne de porco. Imagine, isso para nós hoje em dia soa estranho. Imagine que não pudesse comer mais carne de porco por uma lei de Deus. Naquela época era assim. Eles tinham que seguir uma série de costumes, uma série de normas que Deus dava para eles, porque Deus estava educando esse povo para não se misturarem com os outros povos que naquele tempo eram todos pagãos. O único povo que adorava o Deus único e verdadeiro era o povo hebreu. Deus dando essas leis para eles, Ele permitia, Ele como que criava uma barreira, uma muralha, para que eles não se misturassem e apostatassem da religião. Era uma intenção didática, educativa, que Deus dava para preparar, como nos diz São Paulo numa epístola, para preparar a vinda do Messias. Tá bom, estava ótimo. Nós vemos no Antigo Testamento exemplos impressionantes de fidelidade a essa lei. Por exemplo, nos livros Macabeus, nós vemos aqueles irmãos todos que foram martirizados pelos pagãos por se negar a comer carne de porco. Uma coisa que nos espanta hoje em dia, mas naquela época isso representava a fidelidade a Deus. Tá ótimo, mas o que acontece? Em certo momento, os mestres do povo judeu, os mestres da lei, em torno dessa lei, começaram a criar uma série de costumes, uma série de interpretações, que eles diziam que era como que um alambrado, um arame farpado em torno da lei para protegê-la, para evitar que as pessoas tivessem facilidade em cair na lei, em cair na prática da lei, em falhar. E com esses costumes que eles foram criando, o negócio começou a cair numa série de casuísticas, numa série de interpretações, numa série de práticas exteriores, com as quais, em pouco tempo, para a maioria das pessoas, sobretudo para esses que ensinavam, para esses fariseus, para esses doutores da lei, a prática da religião tinha se transformado, tinha se convertido na prática dessas exterioridades. Ou seja, de uma lei que visava preparar as pessoas para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tinha se convertido numa religião de fachada, numa religião de pura exterioridade, na qual, pronto, pratica essas exterioridades que o resto está resolvido. Nosso Senhor Jesus Cristo vem quebrando isso. E Ele vem mostrando aqui que o ser bom, o ser ruim, o ser um bom praticante da religião, um mau praticante da religião, não vinha essas exterioridades, vinha do interior. Do interior das pessoas que estava a bondade ou a maldade. Mas a gente pode chegar aqui e fazer uma leitura superficial desse Evangelho e dizer, nosso Senhor Jesus Cristo é contra a hipocrisia, Ele é contra esses costumes sociais que fazem com que não sejamos falsos, então tem que abolir tudo isso. Então imaginemos que chegasse um decreto emitido por todas as autoridades civis eclesiásticas do mundo inteiro, dizendo, não, vamos acabar com a educação, vamos acabar com os costumes sociais. ¿Por quê? Porque nós temos que nos converter todos para
a verdadeira religião de Jesus Cristo, temos que acabar com a hipocrisia, acabem com a educação. Não é isso, não é isso. É muito diferente o que nos diz a liturgia deste domingo. Nosso Senhor Jesus Cristo reclama, nosso Senhor Jesus Cristo invectiva os fariseus, por quê? Porque essa exterioridade recarregada, essa exterioridade às vezes absurda até o ponto de que eles tinham umas interpretações da lei que eram exageradas. Tá bom, digamos que eles tivessem o costume de que tinha que lavar as mãos. Pensam que parava aí? Não parava aí não. Essa questão de limpar as mãos tinha se transformado num tal ritualismo, numa tal exterioridade, que eles chegavam ao seguinte: que vou falar agora não é brincadeira, está no Talmud babilônico, que é uma recompilação do século I e II, de todos os costumes de prática da lei de Moisés daquela época. Eles diziam: a mão, as duas mãos, são impuras. Vieram da rua, estão impuras. Até o pulso, a mão é impura. Então tenho que lavar as mãos. Se eu lavei as mãos, lavei a mão direita, mas depois de ter passado água na mão direita, eu toquei com a esquerda, como não lavei ainda a esquerda, ficou impura. Se eu lavei a mão com água, mas eu lavei por cima e não tomei cuidado de lavar também por baixo, se eu depois viro a mão fica de novo impura, porque a água volta para trás e ficou impura. Se eu não lavar a mão até o pulso, estou impuro, não posso almoçar ainda. E toda uma série, tinha 2, 3 páginas num livro dos nossos tempos, com a explicação de como lavar certinho a mão, para depois de ter lavado não voltar a ficar impura. Porque se eu, por exemplo, lavasse a mão direita, mas na mão esquerda só lavasse um pouquinho, depois a água da mão esquerda caísse na parte que não tinha lavado ainda e tocasse, de novo ficava impura. Era uma coisa absurda, era uma coisa que tinha ficado tão inflada de interpretações e de costumes completamente loucos, que eles baseavam a sua religião nisso aí. Agora, nós, por causa desses absurdos, por causa dessa hipertrofia dos costumes da interpretação da lei de Moisés, nós teríamos que interpretar este evangelho e dizer: não, agora vamos abolir as regras da educação. Vamos abolir a educação das crianças. Deixa que as crianças sejam educadas como bichinhos, desde pequenininhos, porque eles mesmos vão tomar o seu rumo e têm que ter liberdade para isso. Vamos fazer isto, fazer aquilo? Não. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz: a exterioridade boa, educada, os bons costumes, a boa aparência, o bom comportamento, sobretudo moral, não tem que ser feito como uma fachada para eu me mostrar para os outros, mas meu interior estar podre. O interior e o exterior têm que ser concordantes, eles têm que ser semelhantes. Se eu tenho um comportamento exterior determinado, ele tem que ser imagem do meu interior. O que não pode ser, sim, e aí a hipocrisia, eu é tomar determinadas atitudes, mas meu interior ser impuro. Porque o interior, como diz nosso Senhor, é o que determina a qualidade da pessoa. Nosso Senhor diz: o que torna impuro o homem é o que sai do seu interior, o que tem no coração humano quando ele não é puro. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes. Eu faço uma ladainha aqui. Tudo isso está no interior do homem. Se o homem não transforma seu interior, e depois ele faz com que o exterior seja um reflexo do interior. Então, os costumes bons da nossa religião católica, que são exteriores, devem ser mantidos, sim, mas como um reflexo de um interior puro. Não adianta dizer: porque na igreja católica está cheio de hipocrisia. O mais horrível que tem na igreja católica é a hipocrisia. É verdade, mas não significa que porque tenha hipócritas que fazem uma coisa por fora e por dentro são diferentes, a coisa externa seja errada. O que tem que ser é que a coisa externa tem que concordar com a interna. Então, por exemplo, um religioso usa hábito. Ele usa hábito, mas ele é tal coisa. Esse é um problema dele. Mas o hábito é a representação do que ele deveria ser. Quantas vezes nos perguntam: esse hábito de vocês, o que significa? Nós dizemos:
O hábito dos arautos é uma representação em veste do nosso ideal. Este hábito que significa isto, aquilo outro, nos explicamos, é o que nós devemos ser interiormente. Se a pessoa usa esse hábito, mas seu interior é impuro, aí está errado. Mas pelo menos usando o hábito, ela vai ser obrigada a tomar uma série de atitudes boas para os outros. Tinha um escritor francês que dizia, com muito acerto, Dr. Plínio Correia de Oliveira lembrava esse pensamento: a hipocrisia é a homenagem que o vício rende à virtude. Porque o hipócrita, ele é ruim, mas ele é obrigado a reconhecer que tem que tomar uma atitude externa determinada que representa a virtude, porque ele mesmo não está convencido da bondade do seu vício, de que ele é bom. Então, hipocrisia é ruim, mas pior é cinismo. Pero quando a pessoa é ruim por fora, é ruim por dentro. Aí é o fim da sociedade. Então, nós tomarmos atitudes exteriores que reflitam o nosso interior, ou pelo menos o que nós desejamos ser no nosso interior, isso é muito bom. Ensinar isso aos nossos filhos, como eles devem se comportar externamente, para ir acomodando o interior deles para o que devem ser. Senão, não teria educação para as crianças. Senão, não teria normas sociais, não teria normas até de trânsito. Eu lembro do Dr. Plínio, por exemplo, como ele fazia questão de que todas as suas atitudes exteriores fossem um reflexo da piedade, do amor a Deus que ele tinha no seu interior. Ele ia de carro, andando pelas ruas, pelas estradas aqui de São Paulo. Passava diante de uma igreja, ele usou chapéu até o fim da vida. Ele era uma pessoa de outra geração em que desde jovencinho se usava chapéu. Passava diante de uma igreja, levantava o chapéu. Por quê? Porque nessa igreja estava presente o Santíssimo Sacramento. Então, ainda que no carro, ainda que na estrada, ainda que a muitos metros de distância, cumprimenta o Santíssimo Sacramento, pouco se preocupando com que as pessoas que o vissem da rua não entendessem essa atitude. Ele queria prestar essa homenagem a Nosso Senhor Sacramentado, que estava ali, num sacrário, numa capelinha do interior. Quantas vezes ele indo pela Anhanguera, pela Bandeirantes, para o interior de São Paulo, passava por uma capelinha perdida na estrada, tirava o chapéu. Por quê? Porque ele tem essa devoção, esse amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Santíssimo Sacramento. Ele tem obrigação de mostrar isso para fora, de demonstrar em torno de si, de mostrar à sociedade e ao próprio Deus que essa atitude interna dele se reflete no exterior. Assim também devemos ser nós. Se nosso interior ainda não é todo puro que deveria, pelo menos as atitudes externas nos ajudam a conformar aos poucos o nosso interior. Então, pedirmos a Nosso Senhor na Santa Missa de hoje, nunca sermos fariseus, pessoas que tomam atitudes boas no exterior só pelo que dirão, só por receio de ficar mal. Não, vamos tomar essas atitudes porque desejamos que essas atitudes externas sejam um reflexo do nosso interior. Se notamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que o nosso interior e o nosso exterior não são concordes, não estão conformados, qual a atitude que eu devo tomar? Se o interior está ruim e o exterior está bom, tem que melhorar o interior. Se o interior eu acho que está bom e eu tomo atitudes externas não condizentes, eu vou melhorar o exterior. E a nossa vida, nosso convívio social seria muito diferente se todos nós desejássemos que no contato com os outros essa exterioridade refletisse os melhores lados da nossa alma. Infelizmente, o mundo de hoje vai nos ensinando, não, deixe tudo. Não precisa praticar os mandamentos e, portanto, tome atitudes externas de que não pratica os mandamentos. Não, o que nos ensina Santiago nesta segunda leitura, a verdadeira prática da religião é praticar os mandamentos. E pela prática dos mandamentos, eu vou tomar atitudes que mostrem aos outros, que deem exemplo, que deem testemunho de que eu sou um verdadeiro seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos pedir muitíssimo essa graça no dia de hoje, de termos um interior puro, de termos uma exterioridade que faça bem e que dê exemplo para os outros. E desta forma cada vai colocando o seu grauzinho de areia para que este mundo seja mudado.
Peçamos essa graça na Santa Missa de hoje e também colocaremos no altar as intenções de todos e cada um que desejem incluir nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.